Boa tarde, boa tarde. Vamos entrando, bem-vindos, bem-vindas. É de praxe nós aguardarmos 2, 3 minutos para mais pessoas entrarem e já vamos começar. Boa tarde, bem-vindos. Sou a Cláudia. Daqui um minutinho a gente já vai começar o nosso bate-papo. Boa tarde, pessoal. Gostaria de começarmos então a nossa live. Bem-vindos. Só me apresentar um pouquinho. Eu sou a Cláudia. Tem horas que a gente quer parar de falar esse negócio de idade, né? Mas eu estou na área de treinamento e desenvolvimento escolar há 30 anos. Há 30 anos eu me ocupo de pegar desde os porteiros, né, a nossa grande vitrine escolar, porteiros, pessoal de limpeza e bem-estar da escola, cantina, enfermagem, quadra, secretaria, coordenação, professores, por todas as áreas, e hoje a gente cria espaços de conversa sobre quais são os melhores caminhos para conquistarmos uma nova família que vem visitar a escola, para se tornar uma matrícula e também para fidelizar, né, para gerenciar a permanência dessa família. Então com muito prazer que eu estou aqui com vocês, tudo novo, né? Acho que essa é a realidade que a gente quer muito trazer, que nós estamos vivendo algo totalmente fora de imaginação, sem precedentes. Então o intuito dessa live independente se você é gestor, se você está na portaria, que esteja aqui comigo nesse grupo, eu pensei em fazer do seguinte, né? Na primeira parte da live, nesse primeiro momento, eu vou contar um pouquinho para vocês, abrir meu coração do que tem me preocupado quanto à retomada das escolas e o trabalho de portaria e pessoal de limpeza e bem-estar. Então hoje é bem focado para esse grupo. Claro que você vai pensar, se você é gestor que está aqui com a gente, você vai pensar em prevenções, enfim. Pessoal, durante esses quase 30 anos de experiência na escola, eu estava acostumada a chegar
e encontrar situações parecidas, né? Cada escola com sua especificidade, com sua cultura, com seu jeito, com sua personalidade. Porém, mãe, né, e escola é mais ou menos como muda só de endereço, né? E o interessante é que agora nós estamos aqui para falar de situações que eu imagino que não podem não acontecer e muitas outras que nós só vamos saber quando a escola abrir, né? Quando esse início de outubro chegar. Então, desde o primeiro dia só fechando, então no primeiro momento eu vou abrir esse leque assim do que eu tenho percebido e no segundo momento a ideia é a gente abrir aqui a câmera e fazermos um bate-papo. É um espaço de conversa, essa live é um espaço de conversa para que possamos abrir tudo o que está se passando, né? Que é muito mais fácil quando a gente se une para até dizer, nossa, eu achava que eu estava preocupada com isso, achava que era só na minha escola, que bom saber que é com outras também, tá bem? Que bom saber que não estamos só, muito pelo contrário. Nunca estivemos tão unidos mesmo à distância como eu percebo agora nesse momento. Muito bem, então vamos lá, o que nós precisamos pensar no treinamento, no preparo do nosso grupo de apoio, né? Entenda, grupo de apoio, todo o que é secretaria, telefonia e os demais. O que eu posso pensar no grupo de apoio para ajudá-los na retomada? Vamos então primeiro entender que nós vamos encontrar um tipo de cliente, né, de comportamento de cliente que exigia muito da gente, né? Isso a gente sabe que é uma exigência porque nós estamos cuidando do patrimônio mais valioso que um ser humano tem, que é o seu filho. Então, nesse cenário, a minha preocupação é que, além das competências que nós desenvolvíamos na portaria, para primeiro passar a segurança, né? Passar a segurança porque visitante, uma escola quando ela é fácil de eu entrar, não importa em que lugar do Brasil que ela seja, se ela é muito fácil de entrar, eu chego e entro para visitar, ela pode gerar insegurança para os pais, né? Então vamos lá, todos os nossos procedimentos, dos mais simples, de averiguar a presença de uma família nova para conhecer a nossa escola, fazer o acolhimento dessa família, encaminhá-la para a secretaria, para que a secretaria acione, se possível, a coordenação para poder mostrar a escola. Tudo isso, gente, agora vai passar por uma grande transformação, porque a visitação à escola, aos espaços das instalações, ela tende muito mais a ser virtual do que presencial, em função do risco, em função da aglomeração. E aí, eu fiquei observando, desde o dia 17 de março, junto às escolas que eu atendo diretamente, eu fiquei na linha de frente dos cancelamentos e dos pedidos e das dores todas das famílias e das equipes. Então, o que eu notei enquanto competência que nós estou convidando a gente a refletir na competência essencial que nós vamos precisar ter nessa nova era que vamos começar, que é nível planetário. Acho que é importante a gente deixar a nossa equipe sempre consciente que nós estamos vivendo um desafio em nível planetário, não só no nosso bairro, não só a nossa cidade. E então, nesse contexto, o nosso espírito de ajuda, mais do que toda a vida a gente obrigou, né? A gente os treinou, os capacitou para responderem corretamente as perguntas. Hoje a gente não tem as respostas para tudo, muito pelo contrário. Então eu vou precisar criar no meu time, primeiro internamente no time, né? Porque eu não posso esperar que o time reflita para as famílias aquilo que ele não tem internamente entre ele. Então eu preciso criar o espírito de ajuda, algo como eu não sei, neste momento eu vou verificar, eu dou um retorno para a senhora. Essa frasezinha assim vai ser o mote dos meus próximos trabalhos com portaria, com secretaria. Tudo que a gente conseguir treinar e deixar disponível de informação, ótimo. Outras, a gente não sabe ainda como vai ser. A gente imagina, tá certo? Então, o espírito de ajuda é a competência que, na minha visão, pela minha experiência e observação, é a que mais estará favorável ao nosso processo de busca de excelência de atendimento e de experiência
da família ao buscar a nossa escola, seja por telefone, seja pelo site, seja presencialmente. Visto que presencialmente tem essa tendência de tornar cada vez mais virtual. Nós vamos convidar tudo e conduzir essas visitas e esses atendimentos de forma virtual. Isto é pensando na capacitação. O espírito de ajuda no dia a dia, o que eu noto, né? Com toda a razão, dá para compreender muito que nós estamos envolvidos, recrutados o tempo todo entre montar os protocolos, não é? Deixar toda a instalação da escola pronta para que em algum momento, aí início de outubro, que é o que tudo indica, haja retomada. Sim, com um número menor de alunos, isso tudo a gente já sabe. Agora, o que será que terá de diferente nas nossas portarias e com o nosso pessoal de apoio e bem-estar, né? Primeiro convite que eu gostaria de fazer e sugerir, mais do que isso, é a criação de espaços de fala para esse grupo. Para todos, aliás, para todos, mas em especial, minha sugestão é que vocês criem, depois do treinamento, depois que vocês fizerem uma simulação com eles sobre o protocolo, o espaço de poder falar as dores. Por que falar as dores? Que eu tenho observado, gente, nos atendimentos, as famílias mais agressivas, e eu já explico até por que a gente imagina isso. As famílias mais agressivas, eu nunca vi, quase 30 anos de trabalho dentro da escola, eu nunca vi xingamentos ou ofensas para o nível pessoal, nível moral do atendente. Isso tem muito a ver com o que a pandemia despertou, os maiores medos, o senso de sobrevivência, de autoproteção e sobrevivência extremamente acirrado, e isso então acabou gerando muita inflamação nas falas, né? Muita dor, né? Tanto de pessoas que perderam entes queridos, é tudo muito compreensível. Agora, também é compreensível que o nosso time precise desse apoio, desse estofo emocional para falar quando ele vivenciar lá na portaria, no primeiro momento que o portão abrir e a gente estiver lá com o que tudo indica, os porteiros e monitores. Eu estou usando palavras aqui bem genéricas, né? Mas você espero estar sendo clara com relação as funções, né? Porque nós temos porteiros, temos seguranças dentro de guichês, enfim, não é essa a ideia. A ideia é, dentro do cumprimento do protocolo, o que será requerido do meu porteiro e do meu pessoal de limpeza lá dentro. Então, a primeira competência que eu deixo aqui registrada é o espírito de ajuda, não o espírito de querer responder imediatamente, mas buscar quem resolve, quem está por dentro e perguntar tudo. Cláudia, mas eles já fazem isso? Eu tenho certeza que sim. Agora a gente vai precisar que eles façam muito mais. Então, a primeira competência é essa. A segunda é o olhar preventivo, porque veja só, até março, a gente observar uma criança com febre, com tosse, com espirrar, era absolutamente normal. Hoje, o olhar terá que ser muito apurado, bem diferenciado. Quando eu trabalho com eles, eu os levo a criar a consciência de que eles são educadores tanto quanto os professores e os coordenadores e diretores. No primeiro momento, eles ficam, não, de jeito nenhum, né? Eu cuido do bem-estar, eu cuido da portaria, mas eu não sou educador. Aí eu vou aos pouquinhos falando, gente, quem vocês acham que as crianças imitam dentro de casa? Né? Quem vocês acham? As crianças pulam no colchão, ali pula na cama, imitando o tio João, o tio Antônio, a tia Antônia, e aí eles começam a ter, e se vocês estiverem aí, minha querida vitrine escolar, que é onde tudo começa, vocês devem estar dizendo assim, é verdade, é assim mesmo. As crianças imitam e repetem todo esse modelo comportamental do porteiro. A cantina, a forma que o atendente na cantina agiliza a fila ou entrega os alimentos, tudo é espaço de educação porque eles dão exemplo. Eles dão exemplo tanto quanto qualquer um que esteja debaixo, né, de um teto escolar. Então, nesse sentido de dar exemplo, na minha percepção, o papel deles será ampliado
com este olhar preventivo. Eu costumo brincar com eles com vocês, né? Na live a gente não pode saber exatamente quais são os cargos das pessoas, mas enfim, num aeroclube em Bragança Paulista eu li uma frase que eu nunca mais me esqueci, e eu acho que agora ela ficou mais alta, mais quente ainda para mim, que ela diz assim: se você acha a prevenção cara, experimente um acidente. Então, ou seja, sempre coloco para eles, uma criança não desce do carro para entrar na escola chorando à toa, ele não esperneia para vir para aula à toa, é a primeira vez que ele se motivar alguma coisa, vai atrás, converse com a sua coordenação, leve a informação para quem tem possibilidade de identificar alguma coisa, alguma disfunção, algum problema, alguma dor e poder remediar antes de se tornar algo mais sério. Então, veja só, não vai adiantar ele contar pra gente que faz tempo que a mãe, por exemplo, não deixa medir a temperatura. Né? Eu comecei a conversando aqui com vários porteiros, a gente levantou algumas casuísticas, alguns problemas. Aí, se a mãe não quiser que eu meça a temperatura do filho? Pois é. Ou seja, antes, qual que eram os desafios de portaria? A educação de trânsito, né? As pessoas que querem furar a fila, que querem que o filho saia na frente dos outros, toda essa realidade que a gente conhece, e agora a gente vai continuar tendo todo esse desafio, mas a questão maior, que vai ficar superior a tudo, que é a manutenção da saúde e da segurança com a Covid. De todo jeito, vamos fazer de um tudo para que ninguém adoeça na nossa escola. Assim, espero muito em Deus que a gente consiga, porque a gente sabe que mãe, família, se a escola tem 10 mil, ou tem 1.000 alunos, ou tem 100 alunos, sempre vai ter uma avó, uma mãe que vai dizer, mas como assim ninguém viu? Né? Como assim ninguém viu que você perdeu seu agasalho? Como assim ninguém viu que você saiu sem a blusinha? Enfim, então isso vai ficar bem ampliado, vai ficar bem presente no dia a dia. Eu estou focando na portaria e vamos pensar também no pessoal da limpeza e bem-estar, que vai, né, fazendo as trocas de turno, vai precisar ter muito espírito de equipe, desenvolver ainda mais na falta de na substituição, como é que a gente vai fazer, como que eu posso pensar em tudo isso, e o mais interessante, pensar aquilo que a gente não viveu ainda, porque nós estamos desde março no bastidor, pensando, imaginando. Agora a prática que vai nos mostrar, e a ideia aqui é a gente preparar com isso, né? Nos prepararmos com isso. Uma outra questão que eu acho importante dividir com vocês é que essa atenção toda que nós vamos dar às famílias e às crianças e aos nossos adolescentes, aos nossos alunos, que é essencial, ela precisa ter um espaço de repetição dessa atenção com o time, porque o time também mora com pessoas idosas, também vai pegar a condução para ir para casa, também tem seus medos, também tem os seus receios, como todos nós. Não é? Então vamos lá, a gente vai precisar ter uma bolsinha de analgésico sempre à mão para remediar as dores. E no que eu vejo, assim, que eu percebo que é o mais efetivo é poder falar que aquela mãe não me ajuda, por exemplo, quando o porteiro ajuda uma criança a descer do carro, porque o carro são esses mais altos, que a criança mais baixinho não consegue sair. E aí, não posso tocar? Posso tocar, ou seja, a habilidade também de se comunicar com os pais será muito recrutada. Comunicar, observar e não ter receio. Às vezes eu converso com alguns que falam, Cláudia, eu atendo aquele pai que vamos supor, uma grande autoridade policial. Uma autoridade policial, eu tenho medo dele. Eu tenho medo de pedir para ele colocar o carro mais ali, porque ele tá... Eu entendo o medo. Agora, filho, não vai poder ter medo, porque a segurança pela saúde, em primeiro lugar, vai ser muito olhada. A escola e o time será muito olhado. Eu tenho ouvido os pais, né, tudo isso, todo esse inconsciente coletivo, mídia, faz com que, logicamente, a gente tenha medo de expor as crianças, e é absolutamente compreensível tudo isso. Então, nesse contexto, né, que eu dividi algumas competências, assim, algumas
situações, eu vou antecipar algumas situações das quais, de novo, eu acredito muito em rodas de conversa, que podem ser curtas, não precisa ser nada complicado, mas espaço para que eles contem para vocês ou contem para alguém como é que vai ser esse dia a dia. Porque quando eles vêm para mim, quando o pessoal de portaria vem para mim, cada situação que eu aprendo mais com eles do que a gente troca muito, das coisas que acontecem, né? De o pai não obedecer regra, de ter medo de falar com um pai mais bravo ou com uma mãe mais, né? Aquelas mães de portão que a gente fala, né? Que faz qualquer coisa e leva a voz, enfim. Se antes era desafiador esse comportamento, agora ele vai ser muito mais, porque nós vamos precisar sim falar não e nós vamos precisar conversar muito com a mãe. Se eu não posso pegar o filho lá de trás, será que ela vai descer? Se normalmente eles estão com a chave, já estão ali com a primeira para deixar a criança e subir, né? Será que ela vai descer ou eu vou precisar negociar com ela? Posso pegar? Posso, e aí pegar. Então esse grau de negociação, de antecipar, precisa, na minha visão, assim, dividindo com vocês de coração aberto, sem saber mesmo o que vai acontecer, precisa de um olhar para eles nesse sentido. A gente sabe, né? A gente tem até estudado alguns fluxos que é melhor medir a temperatura antes de descer do carro, porque desce do carro, né? Já saem, os pais saem correndo ou o condutor sai correndo para outras coisas e não dá nem tempo. Uma outra questão que me preocupa é a sala ou o espaço que aquela criança que for identificada com febre e vai, né, com a temperatura alta, que precisa chamar os pais para buscarem. Da gente não criar não criar suspense, não criar um boato, porque você já imaginou cair nos WhatsApp, que às vezes são sonhos e muitas vezes são os pesadelos das escolas, os WhatsApps de pais que mal escutam uma informação desse tamanho, distorcem, jogam no grupo, que não é nem grupo de alunos da própria sala deles. Então, como é que a gente vai gerenciar tudo isso, né? Como é que a gente vai fazer com que essa retomada, esse cuidado com a Covid, ao mesmo tempo vá se incorporando, vá metabolizando com o nosso dia a dia, até ficar algo orgânico, enfim, e a gente vivenciar o próximo passo. Será que eu já posso abrir um pouquinho? Eu gostaria de interagir com vocês, agradeço os corações aqui que estou recebendo. Voltando então, em termos de, só para fazer um fecho, para eu começar a ouvir vocês. O que eu percebo que será necessário demais agora para a gestão, não importa se é gestão pedagógica ou administrativa, olhar ainda mais do que olhava o seu time de apoio como protagonistas, não só na captação de uma nova família, mas agora no retorno que precede os processos de rematrícula, mostrar muita firmeza sobre o cumprimento do protocolo. Ou seja, vamos fazer um treinamento com a portaria e o pessoal de limpeza, apoio, cantina, enfermaria, todo mundo junto? Vamos fotografar, vamos filmar, vamos mandar para os pais. Vamos contar para os pais todo esse trabalho de bastidor que está sendo feito antes da abertura, ok? E tenha, né, como eu disse, desculpe, eu vou repetir, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença para eles terem espaços de fala, além de alguém para correr, perguntar ou correr, se aconselhar na hora do dia a dia. Na minha experiência, o que eles dizem é que se calam, muitas vezes se calam. Então, aquela criança que fica até além da hora que é para retirar, né? Você tem que buscar teu filho até às 6, 6h30, 6h45, 19 horas. Às vezes, gente, fica o porteiro cuidando daquela criança enquanto a família não chega. Quase 1 hora a mais do que o contratado, a mais do que seria. E esse porteiro, claro, com muita responsabilidade, fica ali. Nesse momento, ele não pode falar com a mãe sozinho, ele precisa do apoio da gestão, indo lá e conversando e envolvendo todos esses, os pais.
Eu gostaria então de abrir um pouquinho aqui perguntas. Nós temos duas, ou você entra comigo, né? Você pode entrar na câmera comigo ou digitar no bate-papo também. Só para a gente sentir, eu queria sentir como é que chegou essa primeira parte da conversa até vocês. Se está fazendo sentido, se está abrindo assim o olhar para o que a gente deve esperar. Pode ser? Empatia, espírito de ajuda. É o espírito de ajuda. Se vocês quiserem colocar e a equipe de inspetores, a Irene, me perdoem se eu falar o nome errado, porque eu estou lendo aqui exato como está o teu perfil no Insta. Pois é, e a equipe de inspetores, querida, mesma coisa. Eles são os primeiros a observarem uma prevenção de perda de aluno. Por que é que eu falo isso? Uma criança deprimida, ela não fica de repente deprimida. É um aluno que vai brigar, normalmente tem um histórico, não explode de uma vez só no pátio, na quadra, um conflito. Normalmente vem sinais, eles vêm se provocando. E quem tem essa observação são os inspetores. Novamente, observar e ficar com eles a informação não adianta. Eu os motivo, eu os incentivo a levar por escrito tudo para alguém que possa resolver, que na minha visão ou é orientação educacional, orientação pedagógica, algum gestor que possa, você percebeu o Matheus triste, segundo dia que te chama a atenção, porque está muito diferente, ele é alegre, ele vem te cumprimentar, enfim, que agora, inclusive, nós vamos ter que orientá-los sobre o cumprimento, né? Tem criança que desce da van e já vai correndo de bracinho aberto cumprimentar o teu afeto e agora não pode mais, então nós vamos, né, também fazer toda essa transição para os símbolos, que a turma está criando coisas muito legais de mímicas para poder substituir esse afeto que só a escola tem, né, gente? Que é um ambiente tão especial que é a escola. Às vezes eu falo para eles que cuidem mesmo de olhar, de sorrir, de dar tchau, de cumprimentar, de não deixar ninguém apelidar ninguém, porque às vezes o único olhar, olho no olho que essa criança tem no dia é o teu. É o teu que cumprimenta, é o teu que faz aqueles cumprimentos tão engraçadinhos que eles fazem a vida toda, que também agora não serão necessários, né? Não puder. Agora vem aqui o Marcelo. Obrigada, Marcelo. Uma ótima pergunta. Eu sou inspetor de alunos, fico preocupado com o contato. Como devemos agir? Pois é, Marcelo, excelente pergunta, porque normalmente você fala, né, quando vai para um contato que vai virar um conflito. Você gerencia, previne e acaba o conflito ali, vai para orientação. A gente vai acreditar muito, Marcelo, num trabalho de time, né? Então, na própria acolhida das crianças na retomada, estou falando crianças, mas entendamos qualquer ambiente escolar. Fazer essa acolhida explicando o protocolo, praticando o protocolo e fazendo muita ação educacional. Muita ação educacional, educar mesmo. Então, será necessário usar o não, todo o não que o inspetor ou que o portaria não gostava de falar para algumas mães, agora ele será necessário porque ele é um não para o bem de todo mundo. Então, contato não pode. E se insistir, Marcelo, eu no seu lugar falaria com a minha coordenação pedagógica. Por favor, a gente precisa fazer alguma ação para conscientizar, porque é algo bastante novo para todo mundo. Como eu falei antes, eu até teria respostas mais completas. Agora é o que eu imagino, viu, Marcelo? E no dia a dia, assim que a escola abrir, que eu voltar a acompanhar entradas e saídas, a gente com certeza teremos mais ideias. Mas, por enquanto, eu aposto muito no espaço de fala, seja num caderno que você vai registrar, seja num grupo de WhatsApp que você tem com o teu time para contar o que está acontecendo e muita, muita paciência e a veia educacional. Muito bom, Marcelo. Mais perguntas? Pode abrir. Esse trabalho de bastidor é muito importante, Vivi. Verdade, muito importante, muito importante. Perguntas. Que bom, Patrícia. Eu sou agente de cantina, mas ajudo como inspetores e como cuidadora. Puxa vida, uma grande
uma grande educadora, Patrícia, né? Você educa o pessoal exatamente como todo o restante da escola no momento que você faz todos os exemplos, né, de educação. Mesma coisa, grande desafio, porque é algo que a gente a vida toda criou, né, de compartilhar o lanchinho, dividir as coisas, a gente não pode mais compartilhar a alimentação. Então, como é que a gente vai substituir? Eu tenho, assim, amigas fazendo trabalhos muito bonitos na área pedagógica de criar joguinhos ou formas lúdicas para que eles entendam que não vai poder ter aglomeração, não vai poder. A gente sabe que com criança vai ser bastante complicado manter tudo isso, mas o que possível do nosso poder de prevenção, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer. Muito bem, quem mais? Schiavelli, eu acredito. Perfeito enxergar a importância dessas equipes, que eles exatamente. Eles de coadjuvantes passarão a atores principais. Porque veja só, imagina esse pessoal lá na frente, eu estava com a máscara aqui perto e não coloquei. Ele vai pegar teu filho e a máscara está aqui. Pronto. Vai ter uma mãe e uma avó falando, olha lá, olha ele, como é que as crianças vão usar direitinho se o Zé tá com a máscara aqui, ou a máscara pendurada aqui, ou a máscara aqui, quer dizer, o uso dos EPIs serão modelos. Eles passarão sim, tenho certeza, você está certa, a atores principais, no dia a dia, principais. Boa tarde, sim, está sendo importante. Sou inspetor de alunos, os cuidados e observação serão primordiais. Exatamente. E o que eu me preocupo, não é preocupação, não é a palavra preocupação, assim, o que me toca é que aquilo que parecia tão normal, né, uma febrinha, um espirro, hoje a gente vai precisar imediatamente comunicar, né, dentro da sua escola, comunicar a quem vai levar adiante isso tudo. Vamos ver, alguém quer entrar para falar comigo ao vivo? Tem essa possibilidade. Atenção aos pequenos sinais que eles nos dão. Isso mesmo, a Adriana está aqui me ajudando, e é mesmo, a gente não perde um aluno, uma família, por causa de uma aula, de um evento, de um boleto, de um livro. A gente vai perder pelo acúmulo de pequenas insatisfações não administradas no dia a dia. Então, isso é que é importante a gente entender, principalmente agora que nós vamos preceder como diz, nós vamos chegar à rematrícula. Vai começar a rematrícula, então nós vamos precisar primeiro passar muita segurança sobre o cumprimento do protocolo, e aí com certeza combinar a rematrícula. Mendonça, quando uma criança cair, como vai ser o comportamento do profissional com ela por causa do contato? Pois é, Mendonça, você me fez uma pergunta aqui que é assim, de novo, vamos precisar combinar com as mães. Então, em que momentos eu vou precisar tocar? Porque aí você vai abrir mão, não toque e a criança se machuca feio? Não, vou tocar para segurar, vou tocar para reequilibrar, ter muita conversa. Gente, nós vamos precisar, a comunicação vai ser muito exigida. Não importa que ela seja em exagero, melhor exagerar do que faltar a comunicação. Então eu diria assim, combinem com os pais, e outra, quando for algo para evitar um acidente maior, não vai ter jeito, a gente sabe disso. Com criança não tem esse controle tão rígido como o adulto que tem entendimento. A Irane, na educação infantil, que recebe e entrega aos nossos alunos e auxiliares, como eles podem agir? Eu acredito assim, que como eu já falei, né, a orientação vai ser de não tocar, mas com os braços orientar como eles vão passar da calçada até a sua
portão. E o que é bem importante também ter agora, lógico que no começo haverá menos pessoas, né? Menos alunos indo e saindo, vai ficar mais fácil, mas com o começo eu colocaria todo mundo que puder para ajudar a entrada e saída, porque a entrada e saída serão, a saída nem tanto, mas a entrada será bem estratégica, assim, bem o momento em que a gente vai mostrar que nós estamos prontos para fazer a coisa acontecer, que nós estamos prontos para cuidar da saúde das crianças e deixar as aulas acontecerem normalmente. Então é nisso que eu vejo, Irane, muita espaço para falar das dúvidas, que foram dúvidas que vocês estão trazendo aqui, e ter os combinados internos comunicados com os pais como será. Então, a Patrícia está dizendo, ainda mais a criança que adora abraçar, gente. Olha, abraça no pátio, abraça no intervalo, abraça na entrada e saída. Então, nós vamos ter que combinar alguma coisa. E isso que mantenha o afeto, só que sem o toque. Vão ser novos aprendizados, né? Novos momentos. A Michele, acredito que os pais estarão muito inseguros, verdade. Teremos que passar muita segurança. Pois é, Michele. E para passarmos essa segurança toda, é deixar nosso time falar, é simular antes de abrir as portas, se possível, né? Porque tem questões de poder abrir ou não. Fazer uma grande simulação, como se fosse um teatro mesmo. Chegou um carro, como que vai ser, funcionou, o termômetro não funcionou, como é que é, se estiver com a temperatura alta, o que eu faço, qual que é o fluxo? Vocês já desenharam para o pessoal de atendimento qual vai ser o fluxo? Identifiquei uma temperatura acima do normal. O que eu faço? Eu chamo alguém, eu encaminho para alguém, eu levo para algum lugar. Então é interessante ter um cartaz ou um manual que coloque desenho ou por escrito para todo mundo saber. E principalmente ensaiar. Será necessário fazer um ensaio para poder... quanto mais a gente vai estar seguro ali, mais segurança passa, Michele. E muita observação do gestor, né? Muita observação do gestor, acompanhar essas entradas e saídas. Aliás, os pais adoram, né? Mãe gosta de ver uma coordenadora, uma diretora na entrada e saída. Agora a gente tem mais esse desafio de ver como é que vai ser no começo. A Patrícia pergunta, como devemos agir no contato com as mãos com as crianças? Ao final aqui do nosso encontro, eu vou deixar meu WhatsApp para quem quiser, que eu vou passar um material por escrito, que resume o que eu estou falando aqui, se quiser. E eu posso passar o contato também de algumas coordenadoras que estão montando mímicas, né? Gestos que vão para justamente... substituírem essa falta do toque que para nós é tão importante. Obrigada, Patrícia. A Vanesca fala assim, todos falando a mesma língua, exatamente, do porteiro ao mantenedor, passando por todas as pessoas e processos, são todos falando a mesma língua. A gente busca isso o tempo todo, né? Não criar escolas diferentes dentro da mesma escola. E quem dá essa linguagem com muita clareza é a coesão do time, é aquela coisa é nosso, né? Até para prevenir problemas sérios que eu já acompanhei por falta de quem viu não levar para quem resolve, tá? E tem casos bem interessantes. Érica, muito cuidado na forma de falar e sinalizar também essa criança que apresentar isso. Essa é uma super preocupação que eu tenho, essas salas, eu morro de medo dessas salas, se elas não forem, deixa eu continuar com a Érica. Muito cuidado na forma de falar e sinalizar também essa criança que apresentar algum sintoma, até mesmo com a família. Qual a melhor forma de avisar a família sobre a apresentação de algum sintoma? Érica, eu gosto sempre de que quem vai falar para a família é aquela pessoa que tem essa habilidade, que tem a frieza e o amor na hora para dizer, sabe, Érica, tudo bem? Tá tudo bem, viu? Só identificamos tal e tal coisa. Então, essa narrativa do serviço
muito bem apontado, aí, muito bem colocado, Érica, também vai precisar atualizar os nossos modos de falar, os nossos modos de comunicar, porque a gente só fazia isso na hora de comunicar, um febrão, uma queda, né? Uma quebrada, alguma coisa mais do dia a dia, mais cotidiano. Agora, algo que pode indicar o Covid vai colocar a família em pânico. E um dos meus medos é que a gente lá internamente comece a falar, sabe, por exemplo, e a Beatriz está com febre, Beatriz está com febre, Beatriz daqui a pouco cai na sala de aula, aí já uma mãe, ouvi falar que a coleguinha da minha filha está com Covid, e aí vem aquele confusão toda de informação desencontrada. Então, com certeza, Érica, a pessoa que vai fazer esse aviso precisa estar treinada. Normalmente ela já tem um jeito, sempre tem. Toda escola tem, mesmo aquelas que não tem o setor de enfermagem, tem alguém que é muito, muito hábil para chamar sem colocar em desespero quem está ouvindo, que não pode é colocar aquela que é desesperada junto, que chora junto, aí ela fica mais difícil mesmo. Obrigada. A Graciele colocou assim, a educação infantil sempre necessita de adaptação. O momento do colo, como iremos agir? Então, eu não sei te dizer, Graci, eu acredito que o colo, porque para algumas faixas etárias que eu saiba não será usada máscara, que eu saiba, que pode ter mudado tudo já, gente, que eu estou só trabalhando hoje em dia, no dia de hoje. O que é hoje, né? Então, na questão do colo e do aconchego de colo, a gente pode até pesquisar qual vai ser a melhor conduta, mas eu acho que é impossível, porque a falta de colo vai gerar outros problemas médio e longo prazo, né, de afeto e de adaptação da criança. Sângia, sobre a educação infantil, são muito pequenos. Fale, por favor, a chegada desses alunos. Geralmente os professores pegam no portão. Ai, adoro. Os professores pegam no portão, Sângia, vai ser aquele mesmo jeito. Sorrisão, cumprimentando, aquela alto astral delicioso quando a mãe chega com a criança. E eu diria com os mesmos cuidados, né? De máscara, do quem for usar a máscara, mais o face shield, assim, os EPIs todos. E, de novo, essas professoras precisam ter o espacinho delas para falar. Olha, hoje a mãe olhou para mim e disse assim, eu acho que a máscara que você está usando é de baixa qualidade. Exemplo. Por que vocês não usam aquela N45, não sei o quê? Não sei, eu preciso ter um momento de fala, por escrito, por vídeo, para que as pessoas vão contando para a gente o que vai acontecer no dia a dia. Esse monte de exemplos que eu estou te dando é da vivência no dia a dia. Agora, é o que eu digo, haverá esses exemplos e outros que eu ainda vou conhecer, ouvindo as equipes, observando as entradas e saídas e os pátios e tudo. E não sei se eu te respondi, Sângia, se eu compreendi a sua pergunta. A Raíssa, tudo isso é política. Quero ver se as escolas particulares se recusarem a ser sede eleitoral com o discurso de que, como não podemos abrir para a aula, não podemos abrir para as eleições. Pois é, essa celeuma da escola pública e da escola particular realmente está bem complicada. Vamos ver se... Isso. E os pequenos de colo, acho que a gente falou. Como ficará o nível infantil? Muitos choram e pedem colo. O colinho é assim, eu não quero afirmar para vocês, mas temos o João Prates, que é um hiperinfectologista, Dr. João Prates, pode colocar no YouTube para vocês procurarem. Ele tem algumas falas muito detalhadas, bem interessantes, a gente pode pesquisar qual vai ser a melhor ajuda para qual o melhor jeito, né, de lidar com essa questão do colinho. O trabalho de equipe, Vivi, como nunca
vivemos na vida. Desde que a gente abriu a nossa escola, o trabalho em time vai ser muito recrutado, porque vai demorar um pouco mais. A limpeza, você concorda que a limpeza, por ter que ser mais vezes, em mais áreas, ela vai demorar mais. Por outro lado, nós tivemos perda de alunos, não justifica grandes aumentos de quadro, essa é a realidade. Eu sustento a escola, para poder sustentar a escola. Então, o se ajudar, UPA, um ótimo ponto, o permitir que as pessoas peçam ajuda vai ser bem importante, porque não importa que agora ela faz limpeza, ela fazia limpeza e ela é ótima, tudo bem, só que ela vai atuar num momento novo em nível planetário, um momento novo para escolas do mundo todo. Né? Então é isso que eu gostaria de deixar como um recado do meu coração, de não pressupor que nada ela tem que saber, porque a gente não está sabendo. Olha quantas perguntas aqui que, assim, você está me colocando para pensar junto com você. É esse o caminho, vai ser tudo muito coletivo, muito coletivo. Será muito desafiador com as crianças bem pequenas, concordo, Arlete, totalmente. Os grandes a gente, né, consegue com todo o aparato educacional. Os pequenos que ainda não compreendem, assim, do que eu tenho observado, muitas famílias continuarão. Claro, tem aquela que precisa da escola para poder voltar para o trabalho. Sim, Vanesca, o maior desafio será com a educação infantil. Obrigada, Regina, sua fala esclarecedora. O Márcio, boa tarde, sou inspetor do Colégio Salesiano de Piracicaba. Nosso maior obstáculo será como conter os alunos. Tudo muito inovador. Verdade. A contenção, Márcio, que você já fazia falando, né? Fazendo todo o processo, o procedimento de colégio normal, ela vai continuar, mas essa responsabilidade da aglomeração e dos toques e de tudo que tem a ver com a prevenção da Covid. E a gente vai aprender, todo mundo vai aprender junto, como estamos, né? Nunca vivemos algo assim. O Edgar, como lidar com as crianças do infantil que ficam com as máscaras no rosto? Qual é a atitude que temos que ter com eles? Precisamos confirmar de qual idade que você está falando, porque eu sei que tem uma idade bem do comecinho que não vai usar máscara, tá? Mas eu não sei exatamente qual. Também precisamos olhar. Comente sobre os meus cursos no CIESP. Vai uma nova etapa. Exatamente, Patrícia, nós vamos uma nova etapa. Não fica com a máscara no rosto. Vamos vivenciar diferentes possibilidades. No caso da pandemia, com certeza, Vivi, muitas possibilidades, muito aprendizado conjunto, muito aprendizado. No caso, Marcelo, no caso da pandemia, precisamos manter as janelas abertas, mas vai ter aluno que vai querer que o ar-condicionado seja ligado, mas não pode ligar, não é? Quanto mais arejado o ambiente, melhor, exatamente. O ar-condicionado está proibido e nós vamos precisar, de novo, usar do aparato de educar, de dar exemplo, de orientar, que o teu estofo pedagógico vai estar todo lá a favor para te ajudar nisso, Marcelo. Então vai ser muito legal você anotar, olha, o aluno tal, o Bruno passou aqui por mim, falou que não está aguentando mais, que está passando calor na sala, então vamos lá conversar com o Bruno, que talvez ele não está entendendo que não é algo da escola, e sim algo, de novo, do nível planetário. Todos humanos estão envolvidos nisso. Ok, muito obrigada. Quero material. Eu já vou deixar o WhatsApp, vai ser bom o seu contato. Para mim, gente, é um enorme desafio, porque eu sou do grupo, das salas, eu adoraria estar ouvindo as vozes, ver cada um de vocês, tudo mais, mas a gente, exatamente, Vivi, juntos somos mais fortes, né? A gente não tem como na live imediatamente saber se eu estou falando com os inspetores, com os gestores, mas não importa, tudo isso ficou para trás. A escola que nós tínhamos até março era uma, o planeta também. Agora nós teremos outro mundo muito diferente, muito desafiador, e com essa oportunidade de compartilhar e de formar as equipes que a gente sempre sonhou formar, né? Porque da portaria a gente às vezes
dependeu de uma boa atitude do porteiro para ganhar uma nova matrícula, como o contrário. A gente dependeu de um porteiro que passou por uma secretaria que não teve um bom atendimento, que foi para uma coordenação que não pôde atender, e a gente acaba deixando de atender e de encantar ou de dar uma experiência. Eu tenho certeza, vou caminhar nós estamos caminhando aqui para os nossos momentos finais. Deixa-me ver aqui a Suzy. Como lidar com os pais resistentes a vir buscar o aluno? Você diz fora de hora, Suzy, aqueles que ficam a mais? Então, acho que a conversa agora vai ter que ter um patamar, né, muito calcado na exigência do protocolo, do quanto vai ser importante cumprir os horários, porque esses pais também estão em home office, também podem conversar com os líderes deles, ou seja, a gente não vai precisar ter tantos dedos, né, tanto cuidado para falar com os pais como nós tínhamos nesse caso, porque a gente sabe que às vezes aquele pai não tem outro jeito, mas também não podemos expor os demais. Então eu usaria muita amorosidade, Suzy, muita realidade, muita transparência. Pai, a gente não quer, nós vamos fazer de um tudo para nenhuma criança adoecer com a gente. Pelo menos, se acontecer, a gente vai estar com nossa consciência tranquila. Preciso da sua ajuda. Peça ajuda para os pais. Aí eu tenho certeza que vai haver uma sensibilização aí para eles cumprirem as regras, né? Que às vezes é tão difícil para os pais cumprirem as regras. Como proceder nas oficinas de arte? Puxa, Patrícia Andredini, grande pergunta. Nosso país tem que ter a sensatez de aferir os alunos e crianças antes de sair de casa. Pois é, Márcio, esse é o ponto. Antes de sair de casa e antes de descer do carro. Exatamente. Acolhimento é a palavra-chave. A hora do soninho, excelente, muito bom. Pessoal, vou da Regina. Nós vamos, agora tem uma programação no sindicato para a gente falar sobre atendimento na secretaria e também atendimento para a portaria, para os porteiros. E nós vamos, em breve, né, já está inclusive colocado aí nas programações. Será um prazer recebê-los. É muito bom, esses espaços para mim são muito bons para eu, né, cada vez mais aprimorar esse desejo que eu tenho de que a escola, que o teu plano pedagógico seja representado por qualquer um, desde a portaria até o teu mantenedor, todos expressem a tua essência pedagógica, que essa que é a verdade, que na hora ali com os pais, né, te fazem ser cada vez mais bem-sucedido. Vamos lembrar que os espaços de fala serão muito necessários. Eu falar e escrever, não importa se for a mesma coisa várias vezes, porque a dor será das famílias e também dos funcionários. Então tenha na sua bolsinha de analgésico o espaço de fala. Eu tenho certeza, pelo que eu conheço deles, que o poder falar, dar esse exemplo que eu te dei agora de respostas, às vezes, né, mais secas, mais amargas das mães, e poder entender como retomar essas respostas, vão ajudar muito, ok? Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, eu vou pedir para a Adriana, por favor, mas eu vou falar meu telefone, podem ficar à vontade. Agradeço muito a participação de vocês, a disponibilidade de estarmos juntos, né, numa só voz, numa só cabeça, compartilhando tudo o que está se passando para que a gente possa encarar aí esse novo momento, ok? Então vamos lá, meu telefone é 11, né, São Paulo, 981 87 4809. 11, São Paulo, 981 87 4809. Por favor, já me mandem o WhatsApp, eu vou mandar algumas coisas, assim, umas palavrinhas que eu tenho escritas sobre, que eu tenho observado mesmo, para nós pensarmos juntos, ok? Mais alguma pergunta para finalizar? Não? Muitíssimo obrigada. Vai dar tudo certo, vamos criar cada vez mais espaços de fala e vai dar tudo certo. Estou aqui na torcida por vocês e à disposição. Forte abraço, bem apertado, mesmo que não pode, mas
bem apertado mesmo em todo mundo, tá bem? Boa tarde, obrigada pela presença.